Se você quer aprender a comparar ações, o Mundo Invest preparou uma ferramenta, o nosso comparador de ações, para você parar de perder tempo por aí e entender de uma vez por todas os melhores indicadores. No vídeo de hoje eu vou apresentar não só a nossa ferramenta, passo a passo para você utilizar ela, mas também os principais indicadores para você aprender de uma vez por todas a tomar a melhor decisão. Eu sou o Thomas, seja bem-vindo ao Mundo Invest. O primeiro passo é acessar a nossa ferramenta. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo, mas se você quiser jogar no Google mundoinvest.com.br, é só acessar a nossa homepage, aqui em cima clicar em ferramentas e depois em comparador de ações. Esse comparador ele junta muitas coisas, muitas informações, muitos dados, mas a gente trouxe de uma maneira mais simplificada para você parar de perder tempo e enxergar realmente o que é importante para você tomar a melhor decisão. Aqui, por exemplo, você pode selecionar qualquer ação que você quiser ou mesmo um setor para você comparar ações do mesmo setor. No exemplo de hoje eu vou trazer aqui o setor de saúde para a gente, mas se você quiser adicionar mais uma ação, por exemplo, isso aqui não é nenhuma recomendação, é realmente para você aprender a usar a ferramenta. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, Magazine Luiza. Eu posso digitar tanto o nome da ação, da empresa ou o ticker. Ela aparecendo aqui, é só clicar nela, ela já aparece no nosso gráfico. Olha só que legal, aqui a gente tem algumas questões que são muito interessantes. Por exemplo, nesse gráfico eu posso ver tanto pelo valor da ação, aqui clicando no cifrão, ou a variação percentual dela, que quando a gente vai fazer comparações, é muito mais justo a gente olhar simplesmente pela comparação percentual e não pelo valor da ação em si. Também conseguimos adequar o tempo do nosso gráfico para a gente analisar o período ótimo da ação, que são basicamente ali de 3 a 4 anos, ou especificamente 1, 2 ou 3 anos. Rolando um pouco mais para baixo nossa página, a gente consegue ver os 6 principais indicadores que o Mundo Invest consegue apresentar de uma maneira simplificada para você entender o que é o começo de um valuation e escolher ali as ações mais indicadas para você. A gente trabalha com 6 indicadores, são eles: o PL, preço sobre lucro, o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial por cota ou por ação, Dividend Yield, o ROI, a margem líquida e, por fim, a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Descendo mais um pouco na nossa ferramenta, a gente finaliza a ferramenta aqui, o nosso comparador de ações, com o ranking das ações. Isso é muito legal. De novo, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, mas a gente consegue ver que Qualicorp conseguiu os melhores indicadores aqui na relação aqui que a gente está comparando. Não necessariamente que Qualicorp é a melhor empresa ou a empresa que é a mais correta para você investir, mas dentro dessas que a gente está analisando hoje, ela é a que apresentou os melhores resultados. Agora, vou explicar no detalhe cada indicador para você entender de uma vez por todas por que a gente utilizou esses indicadores e por que eles fazem parte do Mundo Invest. Antes de mais nada, se você quiser observar uma ação específica, é só vir aqui e clicar nela. Assim vai abrir uma página nova, especificamente dessa empresa, onde a gente vem e trabalha outras características. Por exemplo, se essa empresa está dentro de um valuation mais correto, outras informações do setor, enfim, outros indicadores. Mas vamos voltar nos indicadores que são o bate-papo de hoje. Preço sobre lucro. Como é que funciona esse múltiplo? Esse número ele vai ser correlacionado entre o preço da minha ação, que eu posso pesquisar no Google ou no seu próprio home broker, e o lucro da ação. Como é que eu pego esse número de lucro? Bom, as empresas elas são obrigadas a informar trimestralmente o seu balanço contábil, as suas DRS. Lá eu consigo ver quanto a empresa lucrou nos últimos 12 meses, no último ano contábil dela. Então eu vou pegar esse número, vou dividir pelo número de ações, para saber quanto cada ação me lucrou dentro da empresa, e vou pegar essa relação então, o preço da ação de hoje, dividido por quanto essa ação me dá de lucro. Essa relação traz quantos anos demoraria, se tudo continuasse igual, para a empresa dobrar de tamanho, para o meu preço ser pago através dos lucros da empresa. Isso não quer dizer que a empresa vai te pagar dividendos e você vai ter na sua conta, dentro da sua corretora, o valor do preço da sua ação daqui, por exemplo, Qualicorp, 12 anos e meio. Não quer dizer isso, mas quer dizer que, numa perspectiva mais simplista, daqui 12 anos e meio, teoricamente, você poderia dobrar de capital, se tudo continuasse do jeito que está. E a gente sabe que a renda variável ela tem uma certa volatilidade que influencia todos os números. Então, não leve isso como um único múltiplo que você tem que analisar. Aqui é uma bacia, uma cesta de múltiplos que a gente tem que ficar de olho. Olha só como funciona esse múltiplo também com alguns outros pormenores.
Magalu e Grupo Notre Dame, por que os números são tão altos? Por que Magazine Luiza tem um PL de 100? Ora, é simples, ou o preço está muito baixo, o que geralmente não é uma realidade, não importa se o preço sempre tem ali um valor de dinheiro, mas a outra correlação é o lucro. Às vezes com um lucro muito baixo da empresa, esse PL ele acaba crescendo muito. Isso a gente consegue enxergar em Grupo Notre Dame, que não tem apresentado bons resultados de lucro e não são bons resultados de empresas, são especificamente de lucro. Assim como o Magazine Luiza também não tem apresentado bons números de lucro. Quando a gente tem um lucro pequenininho, o PL acaba aumentando. E também, se a empresa tem prejuízo, obviamente o PL ele vai ser teoricamente negativo. Isso é uma falácia da matemática porque não existe tempo de reaver investimentos negativo. Não dá para voltar no tempo. Mas isso acontece quando a empresa apresenta prejuízo. PVP, preço sobre o valor patrimonial por ação. Basicamente é quanto de patrimônio a empresa tem, e eu pego esse patrimônio, valor patrimonial, e divido pelo número de ações para chegar no VPA, que a gente chama. E aí eu vou pegar o meu preço da ação hoje precificado no meu book de oferta, no meu home broker, sei lá, joga no Google, por exemplo, e eu vou fazer a relação desses dois. O que é isso? Isso é como a gente fala de o valor justo da ação de uma maneira bem simples, ok? O que isso quer dizer? Bom, se a ação ela vale patrimonialmente falando R$10 e as pessoas dentro da Bolsa de Valores estão dispostas a negociar esse papel por R$15, quer dizer que ele vale R$5 a mais do que ele realmente vale fisicamente com o patrimônio líquido da empresa. Isso é interessante, porque quer dizer que se eu pago 15, uma coisa que teoricamente vale 10, eu estou pagando até 50% a mais do que realmente vale. Mas vamos lembrar que se o mercado precifica 50% a mais, pode ser que aquela empresa, o valor patrimonial líquido dela não esteja ali sendo sincero com a gente. Ele pode estar escriturado no papel, nos balanços financeiros, mas aquela empresa ela tem uma potência de crescimento muito interessante. Então, muitas vezes, um PVP aqui mais agressivo, maior, não necessariamente é que a empresa está cara ou esticada, como a gente costuma falar, mas ela pode ter uma rentabilidade agradável, é por isso que os investidores estão dispostos a pagar 3, 5, 10 vezes mais por aquilo que está sendo ofertado, tá? Mas lembrem-se, os múltiplos, quando a gente analisa novamente, eles não são vistos individualmente, a gente tem que fazer uma cesta de múltiplos para tomar a melhor decisão. Dividend Yield. O que é esse Dividend Yield? Nada mais é do que pegar todos os resultados que a empresa pagou para os seus acionistas nos últimos 12 meses e dividir pelo preço da ação de hoje. Então, se uma ação me pagou R$10 nos últimos 12 meses através de dividendos e a ação hoje me custa R$100, os dividendos dela, o Dividend Yield, é de 10%. Ou seja, eu consigo ter uma rentabilidade em cima da minha ação de 10% através do repasse para os acionistas. Isso é muito legal, porque é uma maneira das empresas repassarem seus lucros para os seus acionistas. O que a gente tem que ficar de olho aqui? Que algumas empresas elas não repassam esses lucros para os seus acionistas. E está tudo bem, dependendo da estratégia da empresa. Por exemplo aqui, Qualicorp, ela não precisa segurar e reter muitos lucros. Dentro da estratégia de empresa dela, ela prefere repassar esses lucros para os seus acionistas. Já a gente vê aqui Magazine Luiza e Grupo Notre Dame preferem reter esses lucros para reinvestir dentro da empresa e buscar um ganho de capital mais acelerado. São estratégias diferentes que fazem sentido de acordo com o business de cada empresa. E aí vai de vocês e de nós aqui do Mundo Invest analisarmos com mais cuidado alguns números que podem soar um pouco estranhos ou estão descorrelacionados com os outros múltiplos. ROI. ROI nada mais é do que o lucro líquido pelo patrimônio líquido. É a capacidade de você conseguir gerar lucro em cima de quanto você tem de patrimônio. Ou seja, se você tem 100 mil de patrimônio na sua empresa e sua empresa consegue gerar 10 mil reais, você consegue ali um ROI de 10%. Isso é muito interessante, porque se a gente for esticar isso, se minha empresa tem 100 mil de patrimônio e gera 10% de ROI, né, 10% de lucro, se eu colocasse mais 1 milhão, teoricamente eu teria proporcionalmente o meu lucro. Então, à medida que a gente consegue ver se a empresa ela consegue ter capacidade de gerar lucro em cima do valor patrimonial que ela tem ali da própria empresa. A margem líquida. Margem líquida é a relação entre o lucro líquido e a sua receita líquida. O que é isso? É o quanto você precisa receitar para lucrar.
ou o quanto da sua receita vira lucro líquido. Como assim, Thomas? O que é isso? Bom, pensa num produto. Vamos supor que você vai numa hamburgueria e aí você compra um hambúrguer por, sei lá, R$30. O empresário, né, o chefe ali, ele não pegou R$30 e botou no bolso. Ele tem que contratar o staff, ele tem que pagar o cozinheiro, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que comprar o insumo, a matéria-prima daquele hambúrguer, e ali ele ganhou de você, no caixa, R$30. Mas quanto de fato ele consegue colocar no bolso? 5, 6, 7 reais? Se a gente fizer essa divisão, a gente vai descobrir a nossa margem líquida. E a margem líquida é muito interessante, porque a gente descobre aqui a eficiência da empresa em gerar receita, de conseguir faturar dinheiro dos seus clientes e transformar esse dinheiro em lucro líquido. Quanto maior a margem líquida, melhor a eficiência da máquina da empresa transformar o que ela vende em lucro no bolso. Dívida bruta sobre patrimônio líquido. Esse indicador ele mostra a alavancagem financeira que eu tenho dentro da empresa de acordo com minha dívida e meu patrimônio líquido. Como é que funciona isso? Se acontecesse qualquer coisa na empresa, eu apertasse o botão de emergência nela e tivesse que pagar todas as minhas dívidas com o meu patrimônio, será que eu consigo ou será que eu vou ficar devendo às pessoas? Então a gente consegue analisar algumas circunstâncias aqui. Empresas de tecnologia, geralmente, não tem tantas dívidas, mas também não tem muito patrimônio. Geralmente, servidores, alguma casa mais estratégica, né, algum prédio, enfim, alguma coisa ali próximo de tecnologia. Se a gente está falando de uma planta fabril, uma planta de geração de energia elétrica, por exemplo, eu preciso ter muita dívida, né, antes de começar a lucrar. Então eu tenho que pagar, eu tenho que comprar a planta, eu vou amortizar o valor da planta de bilhões em 30 anos, 45 anos, e para então construir ela e só depois de 2, 3 anos começar a gerar a energia elétrica, os meus frutos, os meus veículos, enfim, o produto que eu venha a vender. Então o que acontece? Esse número ele é interessante para a gente olhar o quão arriscada a empresa está em alavancagem financeira de acordo com a dívida e o patrimônio, mas não é só esse indicador, que nem a gente já falou aqui dos 6 indicadores. Não é só nesse que eu vou observar se está indo bem ou se a empresa está indo não tão bem. Porque cada nicho, cada setor, cada segmento de empresas tem a sua própria realidade. E é exatamente por isso que a ferramenta do Mundo Invest foi desenvolvida para vocês terem praticidade e facilidade de buscar o setor que você quer investir, a empresa que você quer comparar e enxergar esses principais indicadores para você tomar a melhor decisão para você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no nosso comparador de ações e, claro, qualquer dúvida, por favor, me mandem uma mensagem pelo site, pelo meu e-mail, pela descrição, por qualquer canal de comunicações, eu sempre respondo vocês. Eu sou o Thomas, sejam bem-vindos ao nosso mundo.